Graça e paz, amados, essa é mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Loucos por Cristo. Programa Loucos por Cristo, mais uma vez aí na sua casa, entrando na sua casa, falando do Evangelho do Reino de Deus. E nesses dias de quarentena, né, Helena? Aonde aí as pessoas vivem a quarentena por causa da epidemia, né, Helena? Desse negócio todo sobre o coronavírus, né? O coronavírus que tem aí entrado e exterminado a vida de muitas pessoas, e apavorado muitas pessoas, né, Helena? É verdade, mas nós viemos hoje, né, para deixar uma palavra de fé, de esperança, né, e de força para você que está aí passando por esses momentos difíceis, né? E agradecer já aí aos profissionais, Helena, da área da saúde, por ter se dedicado, por ter colaborado, por ter se doado, né, para que pessoas sejam salvas dessa epidemia, para que pessoas sejam, na medida do possível, tratadas com medicamentos, de acordo com o pouco recurso, né, na realidade, que segundo o que a gente viu aí, que o mundo não está preparado para essas coisas. É verdade, e também os policiais, né, corpo de bombeiro que estão empenhados aí nessa obra, né, ajudando as pessoas, fazendo o possível, né, para que todo mundo esteja bem. E você aí que está nos assistindo também faça parte, né, desse trabalho, porque isso é um trabalho missionário na realidade, com certeza. né? Aqueles que puderem, doem, aqueles que puderem, abençoem, aqueles que puderem, faça como se fosse para você. É verdade. A Bíblia diz que a gente tem que fazer, nós temos que fazer as coisas como se fosse para nós mesmos, não é verdade, Helena? É verdade. E é sobre isso, mais ou menos, que a gente vai falar, colocar da maneira de acordo com a palavra, né, Helena? Não esquecendo que a palavra excede todo o entendimento, né? A paz excede todo o entendimento. Então mantenha a paz, confie em Deus, tudo vai dar certo, tudo vai acabar bem. Não é verdade, Helena? Com certeza, né? Semeie o que é bom, né? O que é justo, o que é perfeito diante de Deus, né? E o Senhor o glorificará, né? Com certeza. Ou seja, a Bíblia diz que o Senhor exalta e é exaltado através do que nós fazemos, né, Helena? Exatamente. De uma certa maneira, é verdade, né? A gente vai falar sobre isso. E falando sobre isso, a Bíblia está contando aqui para nós. E nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Todas as igrejas estão reunidas através das redes sociais, estão reunidas em nome de Cristo, né? Pregando o Evangelho, falando do amor de Deus nesse momento de caos, nesse momento de aflição. E nós também não poderíamos ficar de fora, né, Helena? Com certeza, nós viemos hoje né? trazer uma palavra, né? E que a palavra edifique a sua vida, edifique a sua esperança, edifique a sua fé, né? Para que você também faça parte do reino de Deus cada vez mais, né, Helena? É verdade. Nós vamos para o livro de Coríntios, abrindo já na palavra, programa hoje de uma forma diferente. Abrindo na palavra, Helena, livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Se você estiver em casa, pegue a sua Bíblia. A intenção é fazer com que as pessoas participem, não é verdade, Com Helena? certeza. A intenção é fazer com que você esteja conosco e leia também. Pega a sua Bíblia aí, vamos participar desse momento de palavra. Você que está em casa, você que confia, tem fé em Deus, eu sei que você tem, né? Então a Bíblia diz que a gente tem que compartilhar. Então vamos compartilhar. Pega a sua Bíblia, abre no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12 e participe conosco. Eu creio em nome do Senhor Jesus que Deus tem uma palavra para nós nesse dia. Leia aí, Helena. Vamos lá? Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Visto como, na prova deste ministério, dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribui para com eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Pela graça de Deus que há em vós, né? Paulo, na realidade, está falando aí, Helena, está falando para o povo, para os gregos, a respeito das ofertas que eles levariam ao povo judeu, que tinha sido saqueado pelos romanos, ao povo judeu que tinha perdido seus bens para o povo romano, que o povo romano, ele ali, de uma certa maneira, escravizou, oprimiu o povo de Deus. Então Paulo está falando sobre a abundância de uma graça, e de acordo com quem doa, com quem abençoa, ele será abençoado e será cheio da graça de Deus.
Porque nisso se manifesta a glória de Deus. É nisso que se manifesta a presença de Deus. Não é verdade, Helena? Queremos lembrar que Deus, ele quer, na realidade, Deus, ele quer estar presente em toda a humanidade. Deus, ele quer estar no meio dele. Deus, ele quer estar no meio do povo, de toda a população, de toda a comunidade. E como é que Deus, ele está no meio das pessoas? Como é que Deus está no meio da humanidade? Mesmo no tempo de caos, de aflição, como Deus se encontra nesse meio todo, né, Helena? E a Bíblia diz que o Senhor, ele se manifesta através da palavra, né? A palavra é o próprio Jesus, né? No meio de nós. Queremos lembrar que o nosso Deus, o Deus todo maravilhoso, ele é eterno, ele é justo, né? Com certeza. Ele é maravilhoso, ele é fiel, né? Ele é companheiro. Deus é tudo isso e muito mais. Mas para que as maravilhas e a misericórdia de Deus ela se manifeste, é preciso que nós nos lançamos nesse reino, né? Verdade. Ou seja, sejamos submissos para uma obediência na qual, através dessa obediência, nós abençoamos pessoas. Ou seja, é aí a manifestação, né, Helena? É aí a manifestação do Espírito Santo. Quando pessoas abençoam pessoas, quando pessoas socorrem pessoas. Olha só, Paulo está falando para as pessoas, para os gentios, que o povo judeu está necessitado, que o povo de Deus está sem nada, porque foram levados tudo pelos romanos naqueles dias, e que o próprio povo que estava chegando e ouvinte da palavra de Deus, eles beneficiassem o povo de Deus, ou seja, abençoassem o povo de Deus, que a graça do Senhor o alcançaria, ou dessa maneira eles estariam dando graça ao Senhor. Glorificando a Deus. Glorificando a Deus dessa forma e dessa maneira, não é verdade, Helena? Na obediência, no partir do pão, né? Como era a doutrina dos apóstolos, né? Quando eles se reuniam, eles não se reuniam apenas para orar junto, não. Eles dividiam entre si o que eles tinham. Ninguém passava necessidade se os irmãos tivessem reunido naquela época, porque aquele que tinha repartia com os que não tinham. Isso era maravilhoso, né? E é esse que é o principal e o verdadeiro evangelho do reino de Deus, Helena. O Senhor Deus, ele nos deixou os seus princípios, os seus preceitos, né? A sua palavra, Helena, para que nós pudéssemos ser a imagem e semelhança de Cristo ou do próprio Deus, né? Nós teríamos que produzir esses frutos, né? Porque a humanidade já estava corrompida. Então o Senhor Jesus vem trazer as boas novas. Que boas novas é essa? Ele vem nos ensinar através dos seus princípios, da sua palavra, que é a lei da semeadura. Exatamente. Né? Semeie muito na vida do seu irmão, que a Bíblia é bem clara que diz que aquele que semeia muito, muito colherá, mas aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Se você semeia justiça, você vai colher justiça. Se você semear amor, você vai colher amor. Então semeia aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é reto, né, diante de Deus. E se você semear a injustiça, infelizmente a injustiça vai te encontrar, porque você vai colher ela, né? E a intenção do evangelho, ou seja, o evangelho do reino de Deus, o evangelho que Cristo vem trazendo é as boas novas. Exatamente. Ele vem dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo. Essa é a lei da semeadura. Semeie o certo. É como se Jesus estivesse falando: semeie o que é certo, faça o que eu digo, né? Faça o que eu estou ordenando, as ordenanças de Deus. Essa eu trouxe. Jesus disse, né? Senhor, nesses últimos dias, é como se ele falasse: Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, eu o glorifiquei, né? Jesus fala na oração que ele fala para os discípulos. Exatamente, João 17, né? Ele fala, 17:4, ele diz: Senhor, eu tenho te glorificado, então glorifica o teu filho com aquela mesma união, com aquela mesma glória que eu tinha antes da fundação do... Isso é lindo demais. Antes da fundação do mundo, ou seja, o próprio Jesus está dizendo: Senhor, eu fiz a tua vontade. Quando ele diz eu o glorifiquei, ele diz: Senhor, eu fiz a tua vontade. Eu mostrei para o teu povo de como se fazer, de como se cuidar, como se dar uns com os outros, de como perdoar aqueles que nos machucam, aqueles que nos ofendem. Essa é a semeadura, essa é a lei de Cristo, né? A Bíblia diz que essa é a lei de Cristo, o amor. Exatamente. E é um amor incondicional, né, Helena, que Cristo nos mostrou, não é verdade? Nós fazemos tudo errado, nós pecamos e mesmo assim, né, o Senhor tem demonstrado esse amor por nós num momento de aflição como esse mesmo que a gente está vivendo, né? E a Bíblia diz que a gente colhe o que planta, Exatamente. Não é verdade? Porque, olha, nós temos as redes sociais, nós temos o trabalho, nós temos a escola, nós temos a família, nós temos os amigos, nós temos o caminhar, que nos dias de hoje tudo isso foi obsoleto. É verdade. Nos dias de hoje, por causa da epidemia, nós estamos em casa.
E o que você tem semeado na sua casa? O que você tem semeado e plantado na sua família? Não é verdade, Helena? Porque a gente vive no mundo e a gente esquece do Criador, esquece das leis de Deus, a gente esquece e acaba praticando as nossas vontades e acaba sendo levado, influenciado até mesmo pelo mal a fazermos e a praticarmos coisas que desagradam a Deus. É verdade. Isso dentro de casa, isso dentro da família, isso dentro do trabalho, né? Não é verdade, Helena? E a Bíblia diz que o que você plantar, você vai colher. E nesse período que nós estamos em casa, né? Nós mostramos quem realmente nós somos, É né? verdade. Tá só nós e Deus. Não tem ninguém aqui para estar olhando você, para você se mostrar bonzinho, para você se mostrar crente, não. É nesse momento que Deus vê quem você realmente é. Na realidade, as pessoas, a gente fala muitas vezes até em crentes, né, Helena? Em crente todo mundo já sabe que crente todo mundo é. É verdade. Mas a imagem e semelhança de Cristo é produzir os frutos que Cristo Com produziu. certeza. Muitas vezes as pessoas pensam que ser a imagem e semelhança de Cristo é a forma corpórea, é um ser humano. Não, ele está falando de amor, bondade, compaixão, justiça. Os frutos que Cristo produziu através do Espírito Santo. Isso, nós produzindo esses frutos, nós nos tornamos imagem e semelhança de Cristo e aonde nós somos cristãos. É, com certeza. Não é verdade, E nesse período de quarentena também, que nós estamos em casa, né? Nós temos que analisar aquilo que nossos olhos vão ver, que nossa boca vai falar. E nós temos que lembrar se Jesus faria isso, né? É verdade. Se o filme que a gente vai assistir, Jesus assistiria, né? Coisas como essas a gente Coisas tem que se perguntar, simples, né? né? É verdade. Coisas simples, verdade. mas que Jesus A palavra que está sai da conosco. nossa boca, Jesus falaria, né? Exatamente. O que eu converso com a minha esposa, o tipo de tratamento que eu dou para minha esposa e a esposa me dá. Jesus faria isso, na verdade, afinal de contas, nós somos noivo de Cristo, noiva, nós somos a igreja, a noiva de Cristo, né? O que nós vamos produzir, Cristo produziria, o telefone está tocando, né? E tem pessoas ligando, graças a Deus. Ou seja, é a lei da semeadura. E a Bíblia vai falar de certos relatos, Helena, que conforme o caminhar do povo de Israel, da nação santa, do povo eleito, as falhas do povo eleito, não que nós queremos colocar falhas aqui, mas eles passariam uma circunstância por causa daquelas desobediências, por causa daquelas injustiças cometidas com o Criador, né? E a gente vê pela Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, circunstâncias que o povo passavam por causa do seu pecado, por causa da desobediência, por causa do relato. Né? É verdade, ou seja, o Senhor sempre buscou, e sempre está buscando, e sempre vai buscar, porque Deus é justo e Deus é amor. Ele sempre vai buscar que o povo tenha uma vida e vida em abundância. Não é verdade? Aí tem pessoas, eu encontrei pessoas na rua dizendo bem assim, mas como é que Deus deixa acontecer uma tragédia dessa? Como é que Deus, na realidade, Deus ele permite, mas quem busca fazer essas coisas são os próprios seres humanos, não é verdade? Ou seja, está aí um vírus espalhado por causa da desobediência do ser humano, por causa da falta de amor, por causa da falta de companheirismo, a falta de caridade, né? E a ganância tem ganhado muitas pessoas, a ganância tem ganhado muitos poderosos, a ganância tem ganhado muita coisa. Esses dias, Helena, a gente viu aí nas páginas dos jornais, né? Enquanto a epidemia rola, enquanto pessoas sofrem, padecem, enquanto pessoas não têm, já tem pessoas que não têm o que comer em casa, existem milhões de políticos fazendo coisas falcatrua por trás disso tudo e votando leis que desamparam o pequeno empresário, desamparam o povo necessitado. Ou seja, há uma injustiça, né, por parte das pessoas que só pensam no bem próprio, né? não é verdade? E elas, infelizmente, não que nós estejamos desejando mal para elas, infelizmente, de alguma maneira elas vão colher isso, não é verdade? E o que a gente quer é despertar nesses últimos dias as pessoas para que começam a plantar, a semear os frutos do Espírito Santo, para que possam ter amor ao próximo, né? Nós vemos, sem querer condenar ninguém também, vemos tantas pessoas com bens que podem nessa hora doar, que podem nessa hora doar como é que é o nome da máscara? Álcool gel, né? Que já não tem mais. Então tem muitas pessoas que na realidade elas se trancaram, né? Que tem que se trancar na realidade, mas elas se trancaram e elas podem fazer além do que se trancar. É verdade? Nós não queremos condenar ninguém, mas nós estamos falando de uma palavra na qual Paulo estava falando para os gentios que tinham condição, para que eles pudessem ajudar um povo que estava necessitado, um povo que estava padecendo naqueles dias, né? Porque o governo de Roma naquela época
tinha tomado todos os bens do povo judeu. E nós estamos passando por uma crise, por uma situação que foi uma semeadura ou não de um povo, de desobediência ou não, mas isso também não vem ao caso. O que vem ao caso é o amor. Exatamente. Não é verdade, Helena? Vamos aproveitar nesse momento, né, para nós se colocar no lugar do próximo, né? Pensar mais no outro do que em nós mesmos, né? Se você puder ajudar o seu irmão, ajuda. Se você puder alimentar, alimente seu irmão que estiver passando necessidade nesse momento, né? Vamos fazer o bem, vamos plantar, né? Semear aquilo que é bom. Porque Paulo estava falando nessa 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12, Paulo estava falando para um povo gentil e pedindo para que eles doassem, para que eles ofertassem, porque isso geraria a graça de Deus sobre a vida deles. Isso geraria um próprio louvor e adoração, a original adoração e o louvor dedicado a Deus. É isso, é o amor ao próximo, é a gratidão, é a ajuda, é você ajudar alguém que está necessitado. Não é verdade, Helena? E Paulo está falando para um povo gentil, e Paulo está falando isso para eles, está pedindo a colaboração deles, né, Helena? É como se Paulo estivesse falando, olha, agora não tem mais o grego, não tem mais o judeu, não tem mais o bárbaro, não tem mais os gentios, não tem mais, agora todos se unem em nome de Cristo, agora todos são um só povo, uma só nação, unidos em um só Espírito, em um só Senhor, em um só batismo. Ele está dizendo, façam isso e a graça do Senhor vai alcançar vocês. Façam isso, isso vai reter em graça. Ou seja, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor alcançará a todos. E se você fizer o bem, você vai colher aquilo que é bom, né? Nesse momento de dificuldade, né? Tem muitas pessoas já não sabem mais o que fazer nesse momento, né? E nós queremos fortalecer a tua fé, dizendo que o Senhor, Ele tem salvação, Ele tem vida boa para você, né? Basta só você buscar Ele, se colocar na posição, arrepender dos pecados, né? Que é o mais importante, né? Que o Senhor, Ele tem vida nova para a tua vida. Eu creio, Helena, que vem uma nova geração depois dessa dificuldade toda. Eu creio que vem um tempo de bonança, um tempo de salvação, um tempo da manifestação da glória de Deus, se preparando, porque na realidade, Helena, como todos têm pregado e é verdade, é apenas o princípio, é a ponta de um iceberg na qual é necessário, a Bíblia diz que isso é necessário acontecer. E é necessário que os sinais aconteçam para que pessoas se voltem ao Senhor. É necessário acontecer para que pessoas creiam no que já está escrito na Bíblia. O que a ciência procura, o que as pessoas procuram, o que o governo procura. O governo que eu digo, eu estou falando de uma nação mundial, né? De uma organização mundial. O que o governo procura resposta, a Bíblia já nos ensina isso tudo. É necessário nascer de novo, é necessário que o velho se desfaça para que haja um novo, né? Ou seja, é necessário isso tudo acontecer para que nós entendamos que realmente as escrituras, elas são sagradas, que realmente Deus, Ele quer a mudança do povo. Com certeza. Deus, Ele quer um povo em retidão, em graça, que mude de dentro para fora, não é verdade? É verdade. Quando nós que podemos, nós que estamos buscando fazer gratidão, abençoando pessoas, você que pode, você que tem uma situação financeira maior, um poder aquisitivo maior, nesse exato momento não é momento de você se guardar, é o momento de você se trancar, é momento de você, na realidade, abrir as portas, não da sua casa, mas do seu coração, para que você possa, nós tendo condições, se nós analisarmos nós mesmos, nós vamos chegar a um ponto, dizer, eu posso ajudar alguém. De alguma maneira você pode. E o amor, ele quebra todas as barreiras, né? O amor, ele quebra, ele espanta, ele joga longe até o mal, né? Se você deixar o amor influenciar para que você possa ajudar o próximo nesse momento de dificuldade, isso vai se reter em graça. E o verdadeiro louvor e gratidão. Submeta-se ao Espírito Santo. Deixe ele fluir e deixa ele te levar ao próprio louvor a Deus de gratidão, porque nós glorificamos a Deus quando nós fazemos isso. A vontade dele, fazemos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu ame a Deus sobre todas as coisas, meu irmão, como a mim mesmo. Não é verdade? E se eu amo meu irmão, eu não vou desejar o mal, eu não vou querer o mal, eu vou querer fazer o bem para ele, né? E você vai ser a imagem e semelhança, vai produzir os frutos que o Espírito Santo lhe conduz a produzir, o amor, que gera paz, alegria, bondade,
né? Longanimidade, compaixão. E isso tudo repreende e vai lançando por terra todo o mal. Verdade. Todo levante do mal vai sair, porque o amor ele vence todas as coisas. Com certeza. Não é verdade? Porque Deus é amor. Deus, ele nunca dorme. Deus nunca erra, Deus nunca falha. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Então o amor é Deus, e se ele fluir no seu coração, ainda que essa vida se passa, há uma eternidade te esperando. Com certeza. E É você não vai morrer nesse deserto, né? É verdade. O povo de Israel passou 40 anos. Nós vamos passar apenas 40 dias, gente. Então vamos aproveitar esse tempo máximo pra gente estar mais perto de Deus, né? Buscar, vamos ler a palavra, vamos buscar Deus mesmo de todo o coração, né? Que eu creio que esse é um tempo que o Senhor deu para que nós chegássemos mais perto dele, O né? que você tem semeado? O que você tem plantado? O que você tem feito? Pela vida do seu próximo. Porque a Bíblia também nos ensina, Helena, que o que nós ganhamos, que o que Deus nos dá, é para que isso seja retido em gratidão a Deus e ofertarmos também aos irmãos. Verdade. Nós não estamos falando de um financeiro, não estamos falando para você saquear a sua conta e abençoar o próximo. Não, nós estamos falando em viver em comunhão. Porque somente você abençoando seu irmão, você está em comunhão com Deus. Né? A comunhão com Deus não é eu viver 24 horas no monte, eu viver 24 horas dentro da igreja. Não. A comunhão e a expressão de Deus é através do seu ato, através da sua maneira de agir e de pensar. Essa é a maior expressão de Deus. Isso demonstra a maior expressão de Deus, a maior expressão da justiça de Deus. Jesus foi a maior expressão de Deus na face da terra. Verdade. Ajudando né? o seu próximo, perdoando aqueles que lhe ofenderam, perdoando aqueles que o machucaram, e obediente. E através Obediente da sua até a obediência, morte, até né? a morte, através da sua obediência, ele disse: Senhor, eu te glorifiquei na terra. Verdade. Né? Finalizando a obra que o Senhor me deste. Olha que lindo. Maravilhoso. Então faça a obra que Deus lhe deu para fazer. Abençoe. Leve uma palavra de ânimo. Ligue, olha como é que você tá. Porque pelo telefone, gente, você não vai pegar o vírus. Você não vai. E na realidade a Bíblia diz: se você tiver fé, isso não te atingirá. Não vai te atingir. Né? Verdade. Não atingirá. A tua tenda não será atingida, né? O Senhor é o teu pastor, e o Senhor sendo teu pastor, nada te faltará. Exatamente. Tem muita gente, né, que tá colhendo maldade, tá colhendo trevas, porque tem semeado coisas mal, gente. A lei da semeadura é uma coisa muito séria. É verdade. Né? Se você semear coisas mal, você vai colher aquilo que é mal. Olha, a gente tem orado pelas pessoas e a gente tem percebido e notado, né, Helena, através das visitas, através de telefonemas, as pessoas que ligam, afinal de contas o telefone está na tela, e pessoas que elas passam por circunstâncias, Helena, elas estão presas com alguma enfermidade até, é verdade, com alguma enfermidade, ou com um casamento à beira do divórcio, ou elas estão com filhos nas drogas, ou elas estão discutindo, não falam com os filhos não falam com o pai não fala com o filho, marido não fala com a esposa, as pessoas que elas não falam com alguém no trabalho, não falam com a vizinha, não falam com o vizinho, e isso tudo gera, Helena, uma maldade no coração que aprisiona as pessoas e elas vão ser influenciadas pelo mal, e isso tudo vai ter consequência também, não é verdade, Helena? Com certeza, né? Porque, gente, se nós vivemos com Deus, essas coisas não vai ter espaço nas nossas vidas, né? Nós vamos levar uma vida justa. Se Deus realmente habita em nós, nós não vamos dar espaço, né, para que as trevas se acheguem. E é justamente isso que Cristo veio nos trazer, as boas novas, que é perdoando que se é perdoado, Exatamente. é amando que se é amado. Jesus Cristo veio trazer as boas novas, que há um reino de Deus aqui na terra como no céu, porque no céu os anjos, eles são unidos. No céu os anjos adoram a Deus, né? No céu, os anjos glorificam e exaltam a Deus por quem Deus é. Mas o ser humano, como é que ele vai exaltar e glorificar a Deus? É ele indo no lugar dizendo glória a Deus? Não. Glorificar a Deus é aquilo que Cristo falou na sua oração. João 17, versículo 4, que você falou, né, Helena? É quando glorificar a Deus e exaltar a Deus é fazer a obra que Ele te deu para fazer. Fazer a vontade de Deus, né? Que obra foi essa? Os mandamentos. Exatamente. Amar a Deus, amar o teu próximo, né? Essa é a obra
que Deus nos deu para fazer. É a obra que Deus enviou o seu Espírito Santo, ou seja, é a obra do Espírito Santo na vida da pessoa, é mudar o caráter dela, é transformar ela em uma nova criatura através do Evangelho de Cristo. Verdade. Que maravilha, afinal de contas, Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade, Helena, de se render aos pés do Senhor, a oportunidade de uma vida com Deus. Como é que a gente tem essa vida com Deus, Helena? Sendo obediente, né? Sendo amando obediente. a Deus, amando o próximo, né? Fazendo aquilo que é bom diante de Deus. Porque o Senhor, Ele já nos fez com um propósito, né? De ser portador da glória dele. Portador da glória de Deus, falaste bem, Helena. E nós só podemos portar essa glória de Deus se nós formos obedientes aos mandamentos dele, Que né? maravilha, Helena. E a glória de Deus, o que é glória de Deus? Glória de Deus é a essência, a qualidade, as virtudes de quem Deus é. E Deus... Na verdade, nós somos testemunhas de Deus na terra. Se nós fizermos a vontade de Deus, o próximo vai ver em nós Deus nas nossas vidas, né? E vai querer essa vida que nós levamos, Eu tenho um né? testemunho, Helena, de quando eu estava numa situação muito difícil. Tinha um rapaz que ele, na realidade, ele era... não vou falar o nome dele, mas o rapaz era de uma facção. E ele falou pra mim, de tanto a gente pregar e a gente falando, ele chegou pra mim um certo dia, de tanto eu ministrar e falar sobre o reino de Deus pra ele, os olhos dele brilhou e ele disse, eu vou usar a palavra que ele falou, ele fala, cara, mano, eu quero esse teu Deus. É o que você falou. Né? Ele falou, eu quero esse teu Deus. Eu digo, e ele está à tua disposição. Então o que acontece? Naquele momento ele entregou a vida dele para Deus e ele começou a ter uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que assaltava não assalta mais, aquele que tirava a vida, na realidade ele está cheio daquele que dá a vida agora, cheio de Cristo que dá a vida, não é verdade? Então há uma mudança de caráter e daí então há um caminhar, começa-se um caminhar com Cristo, realmente não há uma mudança, né? É muito raro um caso, mas você vai caminhando gradativamente, o Espírito Santo vai te capacitando ao ponto que você seja cheio. A Bíblia diz, né, que quanto mais você buscar pelo Espírito Santo, mais você vai ser cheio dele, né? Isso é necessário, né? Que E aí, nós sejamos cheios do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, eu costumo falar que você está sendo reinado, governado, guiado pelo Espírito de Deus. E se nós estamos sendo governados, reinados, guiados pelo Espírito de Deus, Helena, Deus vive conosco. Com certeza. Deus está com você, né? Deus vive com você. E aí é hora de você experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. Tem muita coisa no programa, Helena, e falar de Deus, falar essa palavra de Deus é uma palavra de esperança, porque quando Cristo está em você, Deus está em você, pode crer, meu irmão, há uma vida eterna lhe esperando. Então não há o que temer, tenha fé e esperança, tudo isso vai passar, essa epidemia vai passar porque ela é muito menor do que o nome de Jesus. E a Bíblia nos ensina que não há coisas maior do que o nome de Jesus, Helena. Então se essa epidemia é menor do que o nome do Senhor Jesus, fique despreocupado, né? É verdade, o salmista diz, né, que se você crê, se Jesus for o seu esconderijo, mal nenhum te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, né? É verdade, então aproveita essa quarentena, você que está na sua tenda, na sua casa, com sua família, com o povo de Deus, para louvar e engrandecer o nome de Deus, né? É Aproveitar esse momento de comunhão e ler a Bíblia, ouvir ministrações, ouvir a palavra, orar juntamente com a família, orar né? com a família, direcionar os teus filhos, ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar, né, verdade, Helena? E mal nenhum chegará à tua tenda, né? Intervalo comercial e a gente volta já já com o meu e com o seu, com o nosso programa Loucos por Cristo. Na minha